tudo, absolutamente tudo, de oficial que nos é passado aqui nesse nosso planeta é simplesmente falso, base de manipulação ou objeto apenas de mais controle. A nossa percepção do que é realidade foi sempre moldada desde a nossa infância para que só acreditemos naquilo que as elites controladoras e os seus asseclas governantes desejam que acreditemos. Inúmeras civilizações estelares também acreditaram, como muitos daqui, que a dita Federação Galáctica representava os melhores interesses de amor e luz, aceitando sem questionar a ideia de que a Terra é uma escola para o desenvolvimento de almas, como sua propaganda aqui tanto alardeia. E é aqui que vem o choque. Quando descobrimos que nossas crenças mais profundas foram moldadas, que nossas causas e ideais mais apaixonados foram ardilosamente roteirizados, nós ficamos escandalizados. A primeira reação, normalmente, é desacreditar que podemos ter sido tão ludibriados. Em verdade, em muitos locais como aqui na Terra, o que há, não tem outras palavras, é isso. Uma fazenda onde seres são explorados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Ao longo da história, a manipulação da informação tem sido uma poderosa ferramenta de controle, moldando percepções e influenciando sociedades ao longo de todo esse período. Quando uma narrativa é imposta repetidamente, a fronteira entre o que é fato e ilusão se torna muito tênue, dando origem ao perigoso aspecto da verdade fabricada. Assim, uma mentira contada e repetida 1000 vezes torna-se verdade. Essa frase, frequentemente atribuída a Goebbels, reflete a ideia de que se uma mentira é repetida o suficiente, as pessoas a aceitam como verdade. Essa teoria é conhecida como a grande mentira, the big lie, como dizem os americanos, sugere que a repetição influencia a percepção pública e a aceitação de informações falsas como verdadeiras. Tudo, absolutamente tudo, de oficial que nos é passado aqui nesse nosso planeta é simplesmente falso, base de manipulação ou objeto apenas de mais controle. Mas quem estaria manipulando os níveis mais altos desse sistema de complexa tirania? Seriam os tais membros obscuros das sociedades secretas, dos Illuminatis, Vaticano, répteis, draconianos? Sim, realmente. Todos esses aí fazem parte de uma cadeia hierarquicamente composta de controle, mas que tem seu topo, ao menos nesse quadrante aqui da nossa galáxia, no seu aspecto material, o que se chama por aí de forma tão polianamente ingênua, assim nós a vemos, como a dita Federação Galáctica de Mundos. O que move a gente aqui nesse trabalho não é nenhum denuncismo barato, conspiracionismo cacarejante, como eu vejo por aí, mas sim uma maior, ou pelo menos assim buscamos, temperança de propósito, que, penso eu, acaba se refletindo aqui na temperatura que a gente percebe de determinados assuntos, e esse assunto a gente percebeu a temperatura. Mas independente disso, e embora em função disso também, vamos acabar comentando mais profundamente sobre o nível de controle mais alto desse estado de coisas. Não é nosso feitio aqui a covardia, ainda que esse nem seja o caso, mas procurar aquelas brechas possíveis para trazer para as pessoas os melhores fundamentos possíveis, como nós imaginamos, para que neste mar de incertezas existenciais possamos cada vez mais solidificar a certeza de que cada um faz a sua realidade e deveremos aqui dar mais importância para as coisas que estão ao nosso alcance. Muitos se encantam pelas teorias de redenção, integração e mesmo salvação proferidas por tantos, e a gente não quer, pelo menos eu não quero, tirar essas expectativas ou esperanças de ninguém. No final do dia, cada um acaba tendo o reflexo na sua realidade apenas daquilo que comunga com as suas ideias, com as suas crenças, com os seus valores.
E talvez falar mais sobre os contextos de controle alienígena que nos envolvem possa dar mais ferramentas para que possamos considerar os motivos de ainda não ter havido esse tal contato mais amplo, aberto e restrito. Por milênios, inúmeras civilizações estelares também acreditaram, como muitos daqui, que a dita Federação Galáctica representava os melhores interesses de amor e luz, aceitando, sem questionar, a ideia de que a Terra é uma escola para o desenvolvimento de almas, como sua propaganda aqui tanto alardeia. Para nossa escandalização, muitos sistemas e raças estelares também sofreram e ainda sofrem essa catequese, sendo que, inclusive, essa falácia propagandeada faz parte da formação de jovens em vários sistemas estelares. No entanto, algumas dessas raças começaram a perceber que havia algo de profundamente errado com esse nosso planeta, palco desta dita evolução de almas. Em sua análise mais minuciosa, a humanidade parece estar mesmo presa a um ciclo interminável de guerras, de crises, conflitos, levantando dúvidas sobre a verdadeira natureza do sistema que foi aqui imposto e, consequentemente, a quanto de verdade existiria nesta oferta evolutiva tão alardeada aqui, inclusive pela Federação. Por outro lado, aqui na Terra, pelo menos nas últimas décadas, 1970, 80, mais concretamente 1990, 2000, temos tido acesso a informações de centenas de contatados, talvez até milhares de contatados, com essa Federação Galáctica e suas comunicações benevolentes. Essas comunicações sempre apontaram que nós estaríamos sob o amparo desta dita federação, uma organização de seres espaciais altruístas, toda formada por indivíduos siderais de amor e luz, ansiosos por nos ver livres do jugo tirânico imposto pelos controladores aqui desse planeta. Sempre é bom considerar que em todos esses milênios, daqui da nossa história, a nossa percepção do que é realidade foi sempre moldada desde a nossa infância para que só acreditemos naquilo que as elites controladoras e os seus asseclas governantes desejam que acreditemos. E isso não parece ter mudado muita coisa não nos últimos anos. Esses parecem ter o controle, a gestão de todas as religiões, da mídia, do sistema educacional, ciência, política, indústria do entretenimento e dos próprios governos. Nos parece também de pessoas altruístas que se propõem a serem vozes de terceiros, esses terceiros, e não necessariamente fidedignas, digamos assim, apenas por serem contrárias aos interesses dos controladores. O fato de estar sendo contrário a isso não significa que sejam fidedignas, né? Tais controladores, como genericamente eu acabo preferindo chamá-los, moldariam assim a percepção das massas para que vivam numa realidade fabricada, compartimentada, como uma cebola, com camadas e mais camadas dessas, como tem uma cebola, só que nesse caso apenas de mentiras e mais mentiras sobrepostas. A maioria de vocês já chegaram nessa conclusão. Mas os verdadeiros controladores ocultos da humanidade, aqueles que têm como seus fantoches os níveis inferiores, seriam esses não humanos, que vivem até mesmo em outros planos existenciais, assim, absolutamente fora do conhecimento e radar, pelo menos da maioria das pessoas. E é aqui que vem o choque. Quando descobrimos que nossas crenças mais profundas foram moldadas, que nossas causas e ideais mais apaixonados foram ardilosamente roteirizados, e que até mesmo os nossos interesses, os nossos gostos culturais foram selecionados, até mesmo assim como as nossas próprias posições políticas de maior proximidade com esse ou aquele sistema de governança da nossa preferência. Nós ficamos escandalizados. A primeira reação, normalmente, é desacreditar que podemos ter sido tão ludibriados. Na verdade, pelo menos a maioria das pessoas age dessa maneira. Afinal de contas, nos julgamos seres muito sagazes,
com níveis que nós sobrevalorizamos de discernimento e que jamais poderíamos não ter percebido essa suposta rede de controle tão alardeada por esses tais conspiracionistas. Se tudo é antecipado e projetado, o que realmente resta de autêntico na experiência humana? Perguntas, perguntas, perguntas. E para piorar, a maioria das pessoas não consegue sequer perceber nada do que acontece nos tais planos sutis, astral, como se vocês preferirem. E boa parte dessas pessoas, por ignorância, penso eu, até negam a sua existência, o que as torna ainda mais vulneráveis à influência negativa desses controladores. Ao arrepio das convicções de certeza que nós podemos carregar e alimentar, toda essa agenda anti-humana é inicialmente orquestrada por forças a partir de planos astrais, invisíveis, portanto, aos nossos sentidos humanos. Retornando aqui ao ponto da dita federação, enquanto corporação, ela é composta por milhares de raças, lirianas, não lirianas, todas as variáveis, e que, em suas perspectivas, esses não enxergam a humanidade aqui da Terra como uma espécie ou raça assim definida. Do ponto de vista das lideranças dessa corporação, os humanos, inclusive daqui, não são uma espécie, estão apenas tendo aqui uma experiência nesse traje biológico aqui que a ciência gosta de chamar de Homo sapiens sapiens, que permite que consciências de múltiplas raças, espécies e principalmente aquelas particularizadas emanadas diretamente pela fonte, através dos seus eu superiores em outras densidades, aqui tenham as suas experiências. Assim, essas almas de múltiplas origens coexistem por aqui conosco em uma experiência comum chamada de ser humano, que é como nós nos entendemos, ou terrano, como eu tenho preferido nos rotular. Esses pontos que eu estou comentando com vocês até aqui são bem fundamentais, viu? Antes da gente falar sobre esse controle de nível mais alto, senão vai ficar faltando pedaços aqui e aí pode ser que alguma coisa não encaixe. Controle esse imposto por essa malfadada e ainda muito pouco compreendida Federação Galáctica de Mundos. Para total escandalização de alguns, essa corporação age de uma forma muito semelhante aos mesmos controladores conhecidos aqui da Terra, a saber, Deep State, governo oculto, cabala, Illuminatis, ordens secretas, enfim, toda essa pirâmide aqui de controle. No nível deles também uma cadeia piramidal de comando, composta por níveis absolutamente compartimentados, tal qual ocorre aqui com sistemas de controle do nosso planeta, sejam governamentais, eclesiásticos, esotéricos, pouco importa, tudo é muito compartimentado. Todos esses níveis controladores diretamente aqui da Terra atuam como um espelho dessa mesma estrutura de comando da Federação Galáctica, onde inclusive, todas as suas deficiências e problemas são acentuados e canalizados para os planetas, no plural, que pretensamente têm, na figura da federação, a sua gestão. Eu diria até desastrosa gestão. Não importa, no final do dia, como nós o chamamos, ou aos seus níveis hierárquicos, né? O modelo de controle daqui é literalmente espelhado neste nível mais alto galáctico, vamos colocar dessa maneira. Isso não quer dizer que todos os membros dessa dita federação ajam igualmente, da mesma forma e com a mesma conduta. É sempre bom estar reforçando isso daqui. A questão aqui estão nas lideranças racionais, e aqui estou sendo muito polido para chamar apenas disso, mas é sabido que existem milhares e milhares e milhões de consciências envolvidas aqui na federação que, sim, tem um viés aqui positivo. Qual que é o histórico dessa propaganda galáctica aqui, para além, inclusive, aqui da Terra? Para além da publicidade de bom mocismo aqui no nosso planeta, com os seus contatados, e como eles comentam aqui que seja a Federação Galáctica, ela vem promovendo, né, essa ideia aqui na Terra e galáxia afora, para milhares de outras raças estelares que a ela são federadas. É um termo muito humano aqui, mas vamos colocar dessa maneira, pactuadas, talvez seja melhor. A base
dessa narrativa é que a Terra seria uma excelente escola para a evolução das almas. E aqueles que conseguiram já despertar dessa propaganda ilusória percebem que tudo não passa de uma grande falácia habilmente construída. Em verdade, em muitos locais como aqui na Terra, o que há, não tem outras palavras, é isso. Uma fazenda onde seres são explorados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.